Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com o Ronaldo. Nessa aula, nós vamos falar sobre algumas doenças do sangue. Quais são os nossos objetivos, então? O que são as doenças relacionadas ao sangue e quais os tipos de doenças relacionadas ao sangue que nós temos? Curiosidade, vocês já ouviram falar de sangria? Sangria é um método que, o que acontece? Hoje em dia ele é um método terapêutico, onde se retira parte do sangue do paciente com o intuito de curar ou aliviar alguma doença. Mas você sabia que ela é utilizada até hoje? Essa técnica é chamada de sangria terapêutica. A sangria é usada desde os tempos mais remotos. O que acontecia? A pessoa estava com uma doença, dor de cabeça, ou ela estava com uma infecção, e os médicos achavam que ela estava com excessos, que as doenças eram excesso de líquidos do corpo. Então, eles faziam um corte e deixavam aquele sangue ficar vazando, né? A diferença entre a sangria e a transfusão é que quando você vai doar sangue, ele é utilizado. E na sangria, ele é descartado. Hoje em dia, ele é usado ainda na medicina. Por exemplo, uma pessoa que tem excesso de ferro no sangue. Pode ser utilizada a sangria para controlar essa quantidade de ferro no sangue. Então, ela é utilizada até hoje. Desde as épocas medievais até hoje nós temos a sangria. Então, observem aqui a imagem, né? A mulher lá soltando sangue pelo braço e depois esse sangue era descartado. Notícia. Como a alimentação saudável evita doenças cardiovasculares, doenças lá no nosso sistema cardíaco, no coração. Como que a alimentação afeta isso? Então, olha, sedentarismo, álcool e fumo estão entre os principais vilões da saúde do nosso coração. Esses maus hábitos podem aumentar ou desequilibrar os níveis de LDL e HDL, que são os níveis de colesterol bom, ruim e bom, respectivamente. Adotar uma alimentação saudável ajuda a diminuir o colesterol e ter mais saúde. Doenças no sangue. Então, nós vamos falar sobre algumas doenças que afetam o sangue. Anemias, né? Anemias tem vários tipos de anemia. Ela pode ser por carência de ferro, por exemplo, né? Carencial. Falciforme, quando muda a forma da hemácia. Pode ser perda de sangue, por exemplo, teve uma hemorragia muito intensa. Ele causa anemia, né? Ou então, algumas doenças podem levar ao surgimento da anemia. Também nós vamos falar sobre hemofilia e sobre leucemia. Anemia. Então, o que é anemia? Anemia é a redução da quantidade da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem na hemácia. E ela que carrega o oxigênio para os tecidos do nosso corpo. Então, se a gente tem uma baixa quantidade desses glóbulos vermelhos, né, das hemácias, nós temos baixa quantidade das hemoglobinas e aí também vai afetar na quantidade de oxigênio que o nosso corpo precisa para fazer a respiração celular. Então, existem vários tipos de anemia, nós vamos falar sobre algumas delas, mas os sintomas gerais da anemia é o quê? Olha, se o ferro ele leva o oxigênio, e o oxigênio é importante para produzir energia, né, para o nosso corpo, se eu não tenho essa quantidade de ferro suficiente, o que acontece? Vai dar fraqueza, cansaço, falta de ar, tontura, né? E dependendo se é muito grave, algumas outras condições mais sérias. Mas os sintomas gerais de todas elas são esses. Então, olha lá, existe a anemia por deficiência de ferro, que ela é chamada de anemia ferropriva. O que acontece? Existe uma baixa ingestão de ferro durante a alimentação, e aí o oxigênio pode até entrar, mas ele não consegue ser capturado, né? Então é ferropriva. Geralmente com a alimentação saudável, alimentos ricos em ferro, já consegue equilibrar novamente o número dessas hemoglobinas, né? Anemia perniciosa, né, e de vitamina D, então tem uma baixa quantidade de vitamina D. Uma das recomendações seria ingerir alimentos ricos em vitamina B, também já ia ajudar a controlar essa falta da hemoglobina. Existe a anemia falciforme, onde muda a forma da hemácia, a gente vai ver sobre ela, né? A anemia aplástica, anemia hemolítica, né? Quando ocorre a lise das hemoglobinas. Anemia por algumas doenças crônicas acabam afetando
a quantidade dos glóbulos vermelhos, então causa anemia, e também alguma hemorragia ou outras doenças podem levar à anemia. Toda a anemia ela tem tratamento, ela pode ser um tratamento mais leve, como só uma alimentação saudável, ingestão de comprimidos de ferro, mas também pode ser que precise de uma transfusão sanguínea, né, ou até a transfusão lá da medula óssea, que é onde se formam esses glóbulos vermelhos, né? E a anemia falciforme, olha só, falciforme, quer dizer que ela tem forma de foice. Então ela tem esse formato assim, ó, de uma foice. O que que acontece? Ela é um problema genético, né? Olha, observe aqui na imagem. O pai e a mãe são normais, não têm essa doença, mas eles possuem um gene que altera a forma da hemácia. A criança, então, ela nasce com essa alteração, né? E o que que acontece na hemácia dela? A hemácia dela é diferente, ela não consegue carregar uma grande quantidade de oxigênio e também ela pode fazer o que essa imagem que está mostrando, olha, ele acaba parando em alguns lugares, lá nos capilares, e aí vai prejudicar a circulação. Existem tratamentos, né, e pode ser até transfusão de sangue, por exemplo, se está com uma deficiência muito grande, inflamações, dor de cabeça, eles vão fazer tratamentos. A pessoa que tem anemia falciforme, ela faz um acompanhamento médico no centro especializado. Vamos para uma atividade. Dona Ivone, em um exame de rotina, levou o hemograma ao Dr. Caleb. Hemograma é um exame que vê a quantidade das partes do sangue. Ele faz essa comparação. Então, ela levou lá para o Dr. Caleb. Clinicamente, o médico observou uma possível anemia. Qual foi o dado do exame abaixo que ajuda o Dr. Caleb a construir os seus diagnósticos? Ó, observe, hemoglobina, o resultado dela foi 8,7 e a normalidade é de 11,5 a 16. Leucócitos, 7,7, mas está dentro do normal, que é entre 4 e 11. Plaquetas tem 556, mas está também dentro do normal, 150 a 400. E a ferritina está em 10, o normal é 10 a 200. Qual foi, o que aconteceu que ele disse que ela estava com uma possível anemia? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pessoal, chegaram a uma conclusão? Vamos lá analisar juntos. Olha só, a hemoglobina, ela tá em baixa quantidade, o normal é 11 aqui, aí ela tá em 8, e a ferritina, o normal é 12, está em 10. Então, a quantidade de hemoglobina e ferritina estão abaixo da normalidade, junto com o exame clínico e outros exames, né, para o diagnóstico final da anemia. Hemofilia. O que é hemofilia? Hemofilia é um distúrbio genético, então ele é passado dos pais para o filho e ele tem um problema de coagulação sanguínea, ou seja, o sangue da pessoa que tem hemofilia, ele não consegue coagular com uma velocidade tão grande como o nosso. Por exemplo, nós temos um corte, ou quem não tem a doença tem um corte, rapidamente o sangue vai formar o coágulo e parar de sangrar. Como a pessoa não tem esses fatores que fazem a coagulação, ela fica sangrando durante um tempo maior, né? Então requer muita atenção. Ela vai ser classificada conforme os tipos A e B, né? Existe o fator 8 e o fator 9. Então, dependendo, se você tiver a falta do fator 8, fator de coagulação 8, você está no tipo A. Se você tem a falta do fator de coagulação 9, você vai ter o tipo B. Né? E o que acontece? Ele tem uma tendência a apresentar hemorragias graves. Então, uma criança, por exemplo, que não tem a doença, cai, sangra, né, machuca, e logo ele vai parar. Numa criança que tem hemofilia, quando ela cai, ela tem um corte, por exemplo, ela requer um pouco mais de atenção, porque o sangue vai coagular mais lentamente. Elas também podem ter sangramentos internos, é bem comum ter hemorragias internas. A gente, por exemplo, que não tem a doença, bate o braço, ele vai fazer o roxo, logo ele vai cicatrizar. Na pessoa que tem hemofilia, não, ela pode ter sangramento, então requer um pouco de atenção. Existem medicamentos para repor esse fator deficiente, né? E todo um controle médico da criança ou do adulto, né? As mucosas também podem sangrar, né? Mucosas da boca, por exemplo, podem sangrar, né? E pode, sim, surgir, após bater, assim, uma batida que uma pessoa que não tem seria normal, ia ficar roxo e tal. Numa pessoa que tem hemofilia é um caso de atenção, né, mais grave. E pode também ser um sangramento sem nenhuma razão aparente. Um adulto que tem hemofilia, ele vai ter menos sangramentos, porque até o adulto já consegue sossegar, diferente de uma criança que corre, pula, brinca, né? Então, ela é controlada com base de medicamentos, né? Mas tem que ter uma atenção bem importante. Outra doença que nós vamos falar é a leucemia. Leucemia é uma doença que vai afetar os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são chamados também de leucócitos. Então, por isso, leucemia, né? Uma doença lá nos leucócitos ou glóbulos brancos. O que acontece? É uma doença que os leucócitos são responsáveis pela defesa do organismo. Entra um agente que vai causar uma doença, uma bactéria, um vírus, um fungo. O que acontece? Os leucócitos vão defender. Se a pessoa tem um problema lá nos leucócitos, ela perde essa barreira de defesa do corpo. Por isso que ela é também chamada de o câncer, né? Leucemia. O que acontece? Esses glóbulos brancos, eles perdem a função. A função é de defesa, mas ocorre alguma coisa que ele vai perder a função dele. E ele simplesmente, às vezes, começa a se reproduzir em grande quantidade, né? E também ele pode não saber mais o que fazer, e em vez de ele sair lá sair dos ossos lá, da medula óssea, para ir fazer a defesa, ele acaba acumulando dentro dos ossos, e aí não deixa com que outras células sejam produzidas, né? Então, olha só, uma pessoa que tem uma gotinha de sangue olhada no microscópio, ela tem essa quantidade de glóbulos brancos, né, dos leucócitos, uma quantidade bem reduzida. Lá na leucemia eu tenho uma grande quantidade, né, desses leucócitos presentes no sangue. Ela vai iniciar na medula óssea vermelha, né, e a produção das células é afetada. Então, observem aqui, ó. Eu tenho o osso lá da medula óssea, né, produz as células do sangue. Se ela produz as células do sangue, ela vai produzir todas as células, que são mieloides, que a gente chama, né?
Só que acontece que ela perde a função dela, ela já não sabe mais o que fazer. Então, ela começa a se dividir em grande quantidade e vai para a corrente sanguínea, ou então ela fica acumulando aqui, atrapalhando a produção das hemácias e das plaquetas. Existem mais de 12 tipos de leucemia, então existem vários tipos de leucemia. Mas assim, elas são classificadas de acordo com as células que vai sofrer. Por exemplo, as células mieloides são as células que ficam lá no osso, da medula óssea. Então, as células de defesa que são produzidas da medula óssea, ela vai dar a leucemia mieloide. Agora, as células de defesa que são formadas lá nos tecidos linfóides, elas vão causar leucemia linfóide. Tratamento da leucemia. Existe tratamento. O tratamento ele deve ser feito logo no início da doença, que quanto mais cedo percebe-se a doença, melhor é o tratamento, né? O que você pode fazer para tratar a leucemia? Quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, transplante de medula óssea pode ser feito, né? Você retira toda a sua medula óssea e transplanta de alguém que é compatível. A partir disso, você vai começar a produzir células saudáveis. Então, também pode ser o transplante de medula óssea. Ou então fazer diversos tratamentos, né? Associar vários tratamentos para ter uma qualidade de vida e até existe a cura, né, da leucemia. Vamos para uma atividade. O pediatra da Luísa solicitou que sua mãe Ana fizesse alguns exames nela. Com os resultados em mão, o médico disse que Luísa tinha uma doença hereditária chamada anemia falciforme. Sua mãe, sem entender nada, pediu ao médico mais explicações. O que o médico explicou para Ana? Eu já expliquei sobre anemia falciforme, agora eu quero que vocês pensem o que esse médico diria para Ana. Um tempinho para vocês.
E aí, pessoal, conseguiram pensar o que o médico falou para Ana, mãe da Luísa? Olha, ele explicou que a anemia falciforme é caracterizada pela alteração nos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia. Disse a Ana que ela deveria fazer acompanhamentos da Luísa periodicamente para ela ter menos chances de complicação devido à doença. Nessa aula, nós vimos sobre as doenças do sangue. Nós vimos que doenças do sangue são aquelas que eventualmente afetam as células sanguíneas. Além disso, as doenças mais comuns, anemias, nós falamos sobre alguns tipos de anemia, também falamos sobre hemofilia e sobre a leucemia. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!